Muito bom dia para você que está em casa. Está começando mais um Papo Jovem. E hoje, o nosso convidado, ele vai nos mostrar e nos ensinar a como nos vestir e como isso impacta nas nossas vidas. Cristão, solteiro, muito bem arrumado, famosíssimo na internet. Estou aqui do meu lado, Gustavo Balbi. Fala, E aí, Deus, mano? vambora, filho. Isso aqui é só personagem. Eu tinha que ter vindo igual você, pô. Se Não, vestindo aqui, no ó, escuro eu aí. já aproveito que eu tô aqui, já vou pegar uma dica com o homem, né? Não, você me falou que você vem todo dia arrumadinho. Hoje Pô, hoje que eu vim, aí Caraca, hoje eu me arrumei assim. Preciso Mas da ajuda acontece. dele. É Já vou pegar umas dicas. é isso. Cara, eu quero saber como é que começou como é que a moda entrou na sua vida? Cara, muito engraçada essa pergunta, né? Porque a moda, ela entrou quando eu tinha 13 anos. Aí eu comecei a trabalhar na praia. E aí eu lembro que eu juntei dinheiro no verão, né? Eu botava cadeira e guarda-sol na praia. E aí eu ganhava R$30. Então eu guardava R$20 e 10 eu gastava ali para tomar um Guaraná e tal. No final do verão, eu lembro exatamente, eu tinha R$240 na minha conta. Aí fui pra... Não era conta, era dinheiro vivo, né? Sei de nota de 2. Fui pra Campo Grande, calçadão de Campo Grande. Depois fui no passeio shopping, eu comprei uma camiseta branca, uma calça jeans e um tênis. E ali começou a surgir essa sensação de, se eu estiver usando uma roupa que eu acho legal, eu vou me sentir bem. Então a minha paixão por o estilo, uma paixão por moda e a vontade de me sentir bem veio aí nos meus 14 anos, porque eu vi que quando eu coloquei aquela... Por mais simples que seja, tipo uma camiseta branca e uma calça jeans, eu vi que eu me sentia melhor e via que as pessoas me reparavam. Época de colégio, eu via que as menininhas me olhavam e tal, e eu falei, não, acho que isso aqui funciona. É maneiro. E aí eu comecei a levar isso pra minha vida, assim. Cara, eu quero saber agora, porque assim, um médico a gente vê de longe ele vindo, né? Sim. Pela vestimenta dele, a gente vê um empresário, a gente, pô, não, esse cara aqui é um empresário. A gente consegue distinguir muito as pessoas pela sua vestimenta. E como você, como um cristão, como você acha que um jovem de hoje em dia, mesmo com pouco recurso, porque muitas pessoas passam por isso pela falta de recurso, acham que não podem se vestir melhor, mas é possível que a pessoa se vista melhor mesmo com pouco recurso. Eu vou voltar um pouco a essa pergunta, já que a gente é cristão, acredita na Bíblia, obviamente. A Bíblia, a roupa sempre esteve muito presente na Bíblia. Por exemplo, Adão peca, ele busca o quê? Algo para esconder, e querendo ou não, a folha ali servia como uma roupa. Quando Elias deu a capa para Eliseu, a Bíblia fala, toda vez que aparece roupa na Bíblia é sobre uma nova identidade ou uma nova unção. Então, quando o filho que estava perdido foi encontrado, o pai fala assim, ó, pode trazer novas vestes, novas sandálias, porque o filho que estava perdido foi encontrado, então eu estou dando uma nova identidade para ele, que foi perdido em algum momento. Então, quando a gente olha para a Bíblia é muito clara quando fala sobre vestimenta, sobre roupa. A roupa não é o que eu vou usar no dia e vou para o meu trabalho. Não, é como eu, filho de Deus, vou me sentir perante a sociedade. E aí eu penso assim, mas eu só posso me vestir quando eu tiver sucesso? Não, cara. Quando eu tinha goteira na minha casa, quando eu pegava o BRT lotado, eu buscava estar bem vestido para mim. Mesmo que o meu cenário fosse um cenário, com pouco recurso. Eu tentava ir num bazar da igreja, eu tentava buscar uma referência na internet, seguir alguém que falava assim, pô, esse cara usa essa calça, vamos ver se eu consigo. Pô, mas eu só tenho R$20. Irmão, às vezes você vai no bazar de uma igreja da vida, você encontra a calça por 5. Então, não é o problema. Talvez a pessoa que não tenha informação ou ela está presa em alguma desculpa. Então, eu consigo mostrar para os jovens que se vestir bem pode abrir portas. E eu só estou onde eu estou hoje e vou chegar aonde eu quero chegar, e eu sonho muito isso, porque Deus me mostrou que a importância da imagem na palavra dele faz com que a gente se veja diferente, se sinta diferente, fale diferente. E as pessoas respeitam isso. Entendeu? Então as pessoas elas vão olhar para você com uma outra visão. Assim, cara, o cara tá bem vestido, né? Tem uma frase que diz assim, se vista bem, as pessoas vão reparar em você. Se vista mal e as pessoas vão... Não, se vista mal, as pessoas vão reparar na sua roupa. Se vista bem, as pessoas vão reparar em você. Então quem o Balbi tá se tornando, quem o Balbi tá deixando como legado na vida das pessoas ao entrar e ao sair dos lugares. E aí tem muito a ver também com, por exemplo, a Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Um perfume, ele não pede dar licença, ele só chega. Então, se eu entro aqui nessa sala com um bom perfume, o perfume toma conta do lugar. E aí, quando a gente é filho de Deus, e a Bíblia fala que eu sou o bom perfume de Cristo, aonde eu estou chegando, eu estou exalando a presença de Deus. Mas será que eu estou exalando a presença de Deus de um modo certo?
bem vestido, bem cuidado, como o Filho de Deus de fato é? Se o mundo tem um monte de pessoa, por exemplo, que se veste bem e não conhece a Deus, por que eu não, Filho de Deus, que carrego a imagem de Cristo, que eu sou o bom perfume de Cristo, eu vou chegar num lugar sujo, sem postura, fedendo, com tênis? Não, irmão, eu tenho que estar bem, porque eu represento não só o balde, mas eu represento o reino de Deus. Cristo, né? Exato. A gente é a representação de Cristo. Exato. Cara, que legal, cara, você falar isso. Porque a gente realmente, a gente é o que a gente mostra, né? A gente é o que a gente mostra para as pessoas. E isso que você falou é interessante, né? Até para esse jovem que está em casa e começando a vida profissional deles. Exato. A vida profissional deles vai ser regida pelo que as pessoas veem da vida deles. Porque pensa, se você é gerente de uma loja, aí eu passei já por isso, né? Eu vou lá e vou fazer uma entrevista com alguém. Aí o cara chega lá para a entrevista descuidado, qualquer jeito, qualquer roupa, o cara não se preparou. Aí eu, como gerente, vou pensar, pô, o cara não cuida nem dele, pô. Vai cuidar da minha empresa como? Então ele já perdeu a oportunidade. Então você vê que quando ele se cuida, ele tem mais oportunidade, ele pode ganhar mais dinheiro e ele pode mudar a realidade não só dele, mas da família dele, entendeu? Sim. E fora que, assim, a roupa fala tanto sobre a gente que eu posso ser dono de uma super empresa. Pode ser o gerente da minha loja. Se tu parar do meu lado, vai todo mundo ir te cumprimentar. Exato. Ei, tudo bom? Pô, linda, bonita loja. Tem um programa antigo, era como se fosse uma propaganda, que falava assim, o mundo trata melhor quem se veste bem. E essa frase eu vou levar para minha vida. Por quê? Porque independente do lugar do mundo que você chegasse, as pessoas vão olhar para você e vão pensar, cara, esse cara é bem vestido. Ele vai tratar bem você. E isso é um código primordial em qualquer lugar do mundo. Eu, graças a Deus, estou tendo a oportunidade de viajar para algumas nações onde Deus tem me levado e eu vejo, cara, se o cara tem dinheiro e anda mal vestido, ele não é respeitado. O cara não pode ter dinheiro, mas ele tá bem vestido, as pessoas não abrem a porta e tal. Então eu vejo que o bom gosto e a decência, a boa vestimenta não tá ligado ao dinheiro. Eu falei para vocês que eu trabalhei numa loja que era muito cara. E o dinheiro com bom gosto não tá ligado. Sabe que o que tá ligado ao bom gosto? Tá ligado nas experiências que você tem, em quem você acompanha, o olhar que você treina naquilo que é belo. E a Bíblia ensina isso pra gente, né? Então, aonde eu tô olhando que tá bonito, que tá belo, onde tá o meu coração que pode me mostrar que eu tenho um bom gosto. Obviamente, quanto mais acesso você tem, você vai aguçando isso. Mas tem gente que com mais acesso tem, parece que tá indo pro outro lado. Quanto mais acesso tem, não quero. E como é que foi esse negócio de você levar isso que você já tinha dito pra você e levar isso pras pessoas? Como é que você fez essa... É porque eu passei por um momento da minha vida onde eu me sentia muito inseguro. Então, eu falei isso com uns 14 anos, aí com 16, 17 anos eu comecei a ter muita espinha. Então, eu comecei a ficar mais inseguro. Então, eu ia para um lugar e eu, às vezes, não sabia a roupa que eu tinha que vestir na ocasião certa, porque eu não tinha realmente essa ciência e não tinha com quem aprender. E aí eu me sentia inseguro, um peixe fora d'água, as pessoas vinham falar comigo, eu tinha vergonha, eu era todo retraído, assim, uma parte da minha vida. Nem parece, né? Nem parece, né? Ver conversando aqui todo solto. E nem parece que, às vezes, eu ficava meio que, tipo, escondido porque eu tava inseguro comigo mesmo. Então, eu fui crescendo ali com 18, 19 anos, eu falei, cara, eu precisava de alguém para aprender a me vestir. Eu gosto, eu sei, só que não tinha alguém que eu vi e falava assim, pô, esse cara... Às vezes o estilo do cara era maneiro, mas eu não conseguia aprender com ele porque ele explicava de um jeito diferente. Ou então a explicação dele era muito legal, mas o estilo não era que me agradava. Aí eu pensei assim, cara, por que eu não posso ser a referência? Então eu vi que existia um buraco ali com os homens, a dificuldade de se vestir, de, pô, qual camisa eu coloco, qual calça eu coloco, como combinar uma cor. Eu falei, então eu vou ser esse cara aí. Aí deve fazer uns 4 anos. Cara, legal. Você trabalhou numa loja de roupa, né? Eu trabalhei muita coisa, cara. Eu brinco que Jesus me levou em vários pouquinho lugares. De cada, né? Um pouquinho de cada para eu aprender. Mas o último trabalho que eu tive foi numa loja de luxo, na Gucci, é uma marca bem conhecida, né? E aí ali eu aprendi bastante, mas foi muita dificuldade, né? Então pensa, um cara que trabalhava na praia, depois vendeu o sanduíche natural, aí ele foi galgando, do nada tá num mercado de luxo, ele não sabia falar, ele ficava incomodado, ele tinha medo porque
pô, será que eu tô falando certo? Será que eu tô falando com muita gíria? Mas eu fui aprendendo e eu brinco que existia o Balbi da Gucci, antes da Gucci e depois da Gucci. Ah, que legal, cara. E você tem um curso, né, cara? Você ajuda as pessoas a se arrumar, né? Você dá dicas, ideias, né? Eu dou dica diariamente ali no meu perfil, no meu Instagram, pro cara aprender. Pô, eu vou pra uma entrevista de emprego, eu vou pra igreja, vou num restaurante, não sei qual é o dia a dia da pessoa, mas eu tento mostrar pra ela ali que ela pode se vestir bem e ela não precisa gastar rios de dinheiro com isso, né? Porque a imagem, a pessoa imagina que, pô, eu vou me vestir bem, eu tenho que usar só roupa cara. Não. Quando você sabe o fundamento, o que funciona pra você, o caimento no seu corpo, que é o que eu ensino, cara, você pode se vestir com roupa de bazar de R$10, como eu já comprei, com loja de shopping. Então é mais entender o fundamento, é pegar os direcionamentos certos, né? E assim, cara, pra você, qualquer pessoa, ela pode, por exemplo, se vestir igual você, uma roupa social, bem coladinha, ou cada pessoa, ela tem o seu estilo próprio que vai combinar melhor? Eu acho que cada um tem uma personalidade, né? O estilo da pessoa, a roupa da pessoa, nada mais é do que a extensão da personalidade dela. Então é a forma que eu me vejo, às vezes eu gosto de estar um pouco mais social, às vezes eu gosto de estar um pouco mais street, às vezes eu gosto de estar num look mais básico, uma camiseta e uma calça. Mas a melhor sensação é quando eu estou usando o caimento certo, o tamanho certo e eu estou me sentindo bem. E aí... E como é que, cara, eu sou muito ruim pra me arrumar. Eu fico o dia todo, não consigo, mano. Não consigo pegar, tipo... Eu chego na loja, a primeira coisa que eu bato o olho, eu já pego. Porque assim, se eu ficar rodando muito, eu vou vendo várias coisas, pô, vai me batendo a dúvida. Como é que eu consigo entrar numa loja e saber o que eu quero, irmão? Ou na loja ou no seu armário ali. Então, eu falo que mais importante do que a roupa que eu vou vestir é saber a ocasião que eu tô indo. Então, se eu tô indo para um churrasco com meus amigos, eu não vou de terno e gravata. Isso é um bom senso. Eu vou estar arrumado, eu vou de social para um churrasco? Não. Eu vou para um casamento, vou de moletom? Não, porque eu vou estar muito desarrumado. Sim. Então, pô, eu vou num evento de dia, vou colocar ali minha camiseta mais clara, vou colocar uma calça jeans ou uma calça com tecido chino ou calça social e vou estar bem vestido. Que aí isso é indiferente. Se você vai gastar, pô, muito dinheiro ou pouco dinheiro, você consegue encontrar essas peças, entendeu? Então é importante você saber para onde você está indo. Hoje eu falei, pô, vou lá gravar um vídeo, vou falar sobre estilo. Deixa eu ir mais arrumadinho para a pessoa ali olhar para mim e falar assim, pô, cara, não tem nem estilo. Imagina se eu falando de estilo. Não cabe, não ia caber, não ia caber. A coerência do negócio. E, cara, existe um negócio, não sei se é só na minha cabeça, um lance com bermuda, né? Que às vezes as pessoas têm uma visão de bermuda que é muito vulgar, não cabe em alguns lugares. Como é que eu aprendo a usar isso? A gente mora no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é calor, então eu acho que tem lugares e lugares para você usar short. Pô, você vai pra praia, você vai de short. Vai almoçar num restaurante ali, vai de short. Às vezes num shopping, vai de short, coloca um tênis. Às vezes na igreja, a igreja não permite um short. Aí você vai de short pra igreja, é uma falta de respeito. Então é saber, de novo, a ocasião que eu tô indo para usar a roupa certa para aquele lugar, entendeu? Ah, que legal, cara. Assim, eu tenho aprendido até contigo, cara, nos teus vídeos. Tem um tempo que eu tenho aprendido a me vestir. Até mês passado, renovei algumas roupas do meu armário, tenho me vestido um pouquinho mais social. Hoje que eu venho à vontade, tu veio aqui, parece que eu não tô aprendendo nada, mas eu tô caminhando. Uma dificuldade que eu tenho é porque, assim, eu não consigo entrar numa loja e, por exemplo, tem muita variedade dentro de uma loja de roupa. Sim. E aí, assim, eu acabo pegando uma peça de um estilo, a peça de outro. Eu não tenho uma ideia de montar um conjunto de roupas que vai me servir para várias ocasiões, entendeu? Eu penso que você não precisa ter muita roupa. Então, com 12 peças no armário, 6 camisetas, 3 calças ou 3 tênis, eu tenho quase 54 combinações de roupa. São quase 2 meses sem repetir a mesma roupa. Cara, são 12 peças. Não é tanta coisa assim. Então, tenta montar o look de acordo com o seu tênis. Qual era o erro que eu cometia muito antigamente? Eu queria comprar um tênis diferente e quando eu chegava na minha casa, eu via que o tênis não combinava nada com as roupas que eu tinha. E aí eu tenho que fazer uma pesquisa. Então eu sei as roupas que eu tenho, eu vou lá comprar uma camisa nova. Quantas calças essa camisa precisa combinar? No mínimo 2. Porque aí eu consigo ter essa variedade. Pô, eu consigo usar com uma, consigo usar com outra. Vou comprar uma calça nova, com quantas camisas ela tem que combinar? No mínimo 4. Porque aí eu trago essa versatilidade. Então eu tenho poucas peças, porque não adianta você ter muita roupa e não usar nada, né? É só um dinheiro parado, né? Ali. Eu tinha muita roupa, só que assim,
Eu chegava assim no armário e, caraca, um monte de roupa, mas, pô, vou ter que usar a mesma de sempre. É. Porque é a que combina. É a que combina e a que é mais fácil. É a que é mais fácil, né? Você acaba criando um carinho pelaquela camiseta e fala, então vou usar ela. A camiseta da Eu sorte. sempre tive isso com calça. Aham. Mesma calça sempre. Há pouco tempo que eu desapeguei da calça e, graças a Deus, me libertei da calça. Amém, filho. Mas eu tinha muito isso com calça. Cara, agora dá uma dica pra quem tá em casa e pra mim também, porque eu tô aprendendo aqui muito aqui contigo. Legal. Uma dica prática de como se portar melhor, como passar uma imagem de uma pessoa não só bem-sucedida, mas de uma pessoa séria, de uma pessoa que sabe o que quer. Vamos voltar ali. Eu falei que uma pessoa de sucesso. Sucesso é relativo. Às vezes o que é sucesso para mim pode não ser para você. Mas sucesso no sentido de que hoje eu estou em um lugar, óbvio. Mas alguns anos atrás eu não estava. Então como eu me vestia mesmo não tendo? Então eu já imaginava. Aí a gente está entrando na Bíblia de novo. Fé. Fé é o quê? A certeza daquilo que eu não vejo, mas que eu espero. Então eu espero ter sucesso, mesmo eu não vendo, mesmo o meu cenário sendo completamente diferente. Então, 3 coisas que eu sempre cuidei. Postura, tá bom? Então, não adianta eu estar com a melhor roupa se eu chego em lugares assim. Não. A timidez, a Bíblia fala que ela não aprova a timidez. Então, eu não posso chegar nos lugares assim. Eu tenho que chegar nos lugares com a coluna reta, olhando no olho, falando, apertando a mão. É assim. Isso é uma postura de alguém que é filho de Deus, um vencedor, entende? Comunicação, a forma que eu falo, tentar, de fato, cuidar das palavras, falar mais devagar, respeitar o tempo de cada palavra para que a pessoa que esteja conversando com você entenda. Porque se chegar aqui e falar um monte de coisa rápida, a pessoa que está me ouvindo, ela não vai entender nada. Mas se eu chegar para você e falar, cara, é dessa forma, a pessoa vai entender. Então, cuidar da comunicação e da vestimenta. A vestimenta, quando eu falo, eu estou englobando tudo. Aí a gente está falando até do cuidado do tênis. Né? Tem um estudo que mostra que as pessoas acabam olhando a gente primeiro de baixo para cima. Pô, se eu olho para o seu tênis, ele tá sujo, tá descuidado, as pessoas nem passam ali. Obviamente, tem cenários que a pessoa não tem uma condição, como eu já não tive. Eu já tive vergonha de sair porque o único tênis que eu tinha era um olímpico rasgado na ponta. E eu não tinha como usar outro, porque eu não tinha. Aí eu falei, vou precisar trabalhar. Foi quando eu comprei o primeiro tênis lá no calçadão de Campo Grande. Então, ter um tênis limpo, tentar manter a barba feita, tá cheiroso, tá? Não com perfume mais caro, não, com uma colônia que você tenha, um perfume, não, dá uma espirrada, o cheiro, lembra do cheiro, lembra do aroma, você chegar e ser agradável, ter um aroma agradável, o cabelo bem cortado. Então, postura, vestimenta e comunicação são esses 3 tópicos que podem te levar para um próximo nível. E, obviamente, sempre a ambiência, né? Então, eu escutei a frase do meu pastor que ele disse assim, ó, a sua ambiência, ela vai gerar a sua ambição. E se tem uma coisa que sempre me moveu foi ambição e estar inconformado com a minha situação atual. Então eu ganhava R$1.100, mas eu queria dar um presente para minha mãe. Então fui vender suco e sanduíche natural na trilha, porque eu estava inconformado com aquela situação que eu precisava de mais dinheiro. Então ambição e inconformidade sempre me moveu, né? Então, o ambiente que você tá, se você tá com seus amigos ali, que só fala, pô, de sair, de bebida, de sexo, sendo um cara da igreja, a Bíblia fala que as más conversações vão corromper os bons costumes. Então, pô, eu não vou andar com esse cara. Esse ambiente aqui não vai gerar a ambição que eu quero. O que você quer? Cara, eu quero prosperar na minha vida, eu quero ajudar minha família, eu quero construir uma família, eu quero ser alguém. Pô, como é que eu vou ser alguém em lugares que as pessoas não querem ser alguém? Então, as más conversações... É engraçado que a Bíblia é muito atual, né? Uhum. E ela nos ensina muito todos os dias. Para tudo ela serve. Cara, muito obrigado, cara. Nada, pela sua obrigado presença, você, pelo seu Deus tempo. abençoe. Foi muito bom aprender contigo. E para você que está em casa, como você ouviu aqui, Deus ele tem uma nova vestimenta para você. E a gente não está se referindo só à nossa roupa, não. É uma vida nova, experiências novas, um caminho novo. Ele quer trocar as suas vestimentas espirituais. Ele quer trocar a sua roupa, te dar uma sandália nova, te botar uma roupa diferente, botar um anel no seu dedo e te levar a qualquer lugar. Junto com ele, você vai muito longe. Então hoje, o que Deus tem para você é vestimenta nova. Então recebe,
Porque, ó, eu tô com o cara aqui, eu peguei a visão aqui, já vou trocar meu guarda-roupa de novo. Porque com essa veste aí, tu não vai chegar nem no vai, guarda-roupa. não vai. Então, tchau, tchau. Até o próximo domingo.